Fala galera, estamos aqui para mais uma sexta-feira aqui, podcast, e o assunto de hoje, né, que eu espero que os últimos assuntos tenham impactado você. A gente tem recebido bastante mensagem no Instagram, até fico bem feliz, bem grato e entendo o quanto Deus abençoa o nosso trabalho aqui e nos usa também. E a gente tem falado sobre entrega, sobre expectativa, o quanto você cria expectativa e isso acaba te matando. A gente falou semana retrasada, sobre o que cabe a você apenas é entregar o melhor. É entregar o melhor. E quando você pega nessa área mais que a gente tem se conectado, nessa área mais de espiritual, a gente fala o quanto você tem entregado mesmo a sua vida, confiado no que você acredita em Deus, que é o caso aqui da gente. E eu quero compartilhar com vocês o que apareceu para mim hoje, sabe, no meu devocional. Tem muito a ver o que a gente está falando, tem muito a ver também o que eu passo diariamente no meu negócio. E quando eu falo assim, eu passo diariamente no meu negócio, eu conto aqui, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você passa os mesmos desafios aí, no seu negócio, na sua equipe, na sua casa. Eu tenho certeza, porque eu troco ideia com as pessoas e a maioria tem os mesmos desafios, os mesmos medos, muitos medos, sabe? Muitas expectativas. Esse podcast que foi falado sobre o quanto eu coloco expectativa nas pessoas e acaba me frustrando, quanto eu coloco expectativa nas pessoas que eu amo, esperando algo deles e acabo não conseguindo amar completamente, porque quando você ama, você deixa a pessoa livre. E livre de quê? Livre das expectativas. Você apenas ama, você apenas serve, você apenas faz o que cabe a você. Então olha só, primeiro toque da nossa palavra de hoje é aqui. Foque apenas no que você controla. O que você consegue controlar? Foque nisso. O que você não tem controle, que é qual é a resposta que a pessoa vai dar para você, a expectativa que você cria, cara, não foque nisso. Foque apenas no que você controla. E muitas vezes a gente acaba se desanimando por causa das expectativas que a gente cria e acaba não vindo isso aí, de pessoas principalmente, né? Eu vejo no meu negócio, sabe? Às vezes a pessoa lá, o meu cliente, muitas vezes não sabe tudo que a gente está armando, tudo que a gente está fazendo para entregar o melhor, e às vezes, cara, o cliente vê só aquele negocinho ali que falta ajustar, aquele defeitinho. E daí a gente acaba se frustrando, porque a gente quer que o cliente fale, porra, tá muito legal o negócio, tá muito legal tudo que vocês têm feito, todo o trabalho que vocês têm feito, e daí o que vem, a expectativa é essa, e o que vem é, pô, ainda não arrumaram isso, ainda não melhorou isso, pô, isso aqui não tá legal. E claro, eu confesso pra você, eu tenho me prendido a detalhes no meu negócio, a detalhes, e eu tento enxergar tudo, e quando eu não enxergo, a minha equipe me pontua. E às vezes a gente já tá arrumando o quanto antes, e daí a reclamação vem um pouco antes de ser consertado e você se frustra, né? Porque você quer que cria como expectativa um bom feedback e às vezes vem um feedback negativo. Mas eu sempre entendi que por isso a gente precisa ter domínio próprio e controlar as nossas emoções, porque de repente isso tudo passa. Mas você tem que controlar, porque é nos 30 segundos de estresse que você acaba com a sua reputação. Mas, passando por todos esses desafios da semana, que eu acho que você também passa, né? Eu tenho pensado um pouquinho o quanto eu tenho fé, né? O quanto que eu tenho de fé, o quanto eu tenho acreditado, né? Que existe algo maior, que o meu negócio pode ser maior, que a gente pode evoluir, que eu também posso evoluir, o quanto eu tenho acreditado. E a minha pergunta para você, que foi o que apareceu para mim hoje, tô só repassando, pode ser que faça sentido para você. Você vê para crer ou você crê para ver? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você hoje, que é a pergunta que caiu para mim hoje de manhã. E às vezes nesses momentos que a gente se frustra, que a gente cria expectativa, que a gente dá uma desanimada, às vezes é falta de acreditar, falta de fé mesmo. E fé é a certeza de que algo que você não enxerga vai acontecer de bom para você. Mas não é algo que não existe. Eu acho que a fé é algo que existe, porque eu acredito
que Deus existe, acredito em Jesus Cristo, e se eu acredito nisso, se eu tenho fé nisso, eu não tenho uma fé em algo que não existe, né? Então, quando eu faço essa pergunta para você, você vê para crer ou você crê para ver? Tem muito a ver com o nosso podcast passado, falando sobre a entrega extraordinária, sobre você botar 1 milhão em cima da mesa, de você dar o seu melhor, independente do que tem do outro lado da mesa. Mas o que cabe a você, foco no que você controla, entregar o seu melhor. E essa frase apareceu para mim hoje, esse devocional, era uma pergunta. Você vê para crer ou você crê para ver? Porque quando você precisa ver para crer, muitas vezes você não consegue enxergar. Nunca vai chegar o momento de você enxergar. E quando você crê para ver, é o que a gente falou da entrega. Você entrega. Você vai com fé, você acredita, você põe o seu melhor. E de repente você vê o resultado. E eu acredito que o resultado só aparece quando você aposta na frente, né? Tem algumas sortes que acontecem, mas mesmo assim eu acho que é quando você aposta na frente, né? No meu negócio, eu queria ter tantos 1000 clientes. Cara, enquanto eu não apostava na frente, o cliente não vinha, porque não tinha lugar. Quando a gente apostou primeiro, a gente creu, a gente teve fé de algo maior, aí os clientes vieram. Porque você precisa, Jesus sempre fala, você precisa preparar o terreno para o milagre, né? Quando ele multiplicou pães e peixes, ele fala primeiro assim: coloque todos sentados no gramado. Ele prepara o pessoal. Porque ele precisava preparar o pessoal para um milagre vir. E eu acredito que no negócio é a mesma coisa. Você quer aumentar seus clientes, você quer aumentar a tua renda, você quer melhorar a independência. Prepare o lugar para isso acontecer. E o quanto você tem acreditado fé no início de apostar na frente, de preparar o lugar, de crer que vai dar certo, para daí você ver o milagre. Essa pergunta apareceu para mim e olha só a história que veio seguida dela. Vou contar a história para vocês aqui, rapidinho. A história é o seguinte: um homem estendeu uma corda de um lado de uma cataratas até a outra. Uma corda de um lado até a outra para ele passar sobre a corda. E ele falou para todo mundo que ele ia passar sobre a corda de um lado para outro, por cima das cataratas, em cima daquela corda. Ele falou assim: e eu vou passar conduzindo um carrinho de mão. Quem acredita nisso? E as pessoas: não, eu acredito. Todo mundo: não, eu acredito que você consegue. Todo mundo falando: eu acredito. E daí ele falou assim: então, se você acredita, sobe em cima do carrinho. E naquele pessoal que estava lá, um menininho falou: eu vou. E o menininho subiu no carrinho e ele atravessou, empurrando um carrinho de mão, a corda até o outro lado das cataratas. Daí o pessoal, quando chegou do outro lado, perguntou pro menininho: cara, que corajoso você, mas o que fez você acreditar que ele ia conduzir tranquilo você, que ele ia conseguir passar você pro outro lado? Daí o menino falou assim: não, é que ele é meu pai. E essa história, pessoal, veio depois dessa pergunta: ver para quê, crer para ver, porque o quanto você tem confiado no pai que você tem. E quando eu falo pai, eu falo de Deus, do seu Criador, do que você acredita, de algo maior. O quanto você tem acreditado, confiado e entregue da mesma forma. Ele é meu pai, ele não vai me soltar, ele não vai. E o que aconteceu? Ele creu para ver o negócio acontecer, passar. Agora a minha pergunta para você, e a pergunta veio para mim: o quanto eu tenho entregado, confiado e entendido que eu não estou sozinho, que tem algo maior, que Deus é pai, pai que é pai não abandona. Bom, eu pelo menos tenho os filhos e sei o quanto eu sei o que eu faria por eles. Imagine o pai, o nosso Criador. Então esse devocional apareceu para mim que veio muito com o que a gente tem falado nos últimos 3 podcasts aqui, que é sobre entrega extraordinária, sobre você amar sem expectativa, sobre você controlar, botar o foco apenas no que você controla. E para fechar essas 4 séries aí
de mensagem que a gente falou sobre entrega, sobre busca implacável, sobre foco no que você controla, sobre amar sem expectativa, me vem essa frase: você vê para crer? A pergunta para mim. E eu pergunto para você: você vê para crer ou você crê para ver? E eu quero falar para você que você só vai ver o milagre quando você crê. Acreditar, confiar e entregar que Deus é Pai, que o teu negócio pode prosperar, que o teu negócio pode ser maior, que você pode ter uma família, independente de qual é o milagre que você quer ver na sua vida, tá bom? Essa é a minha mensagem para você e o meu questionamento. Você vê para crer ou você crê para ver? Se você tem dúvida, crê para ver, aposte antes, prepare lugar para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Beijo no seu coração, Deus abençoe sua vida.